Meus queridos, meus amados irmãos, amigos, a você que nos ouve, a você que nos assiste, a você que nos acompanha, a você que pela primeira vez chega a este canal, queridos, eu quero cumprimentar a você, a sua casa, toda a sua família, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz venha permanecer, que esta paz venha habitar, que esta paz venha continuar em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo o século. Queridos, Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 16, versículo 18, está escrito: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casar com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Glória a Deus. Eu quero, meus amados, nesta oportunidade agradecer a Deus pela mesma. Peço licença para entrar na sua casa, através do seu receptor, do seu meio de comunicação. Eu peço ao Deus eterno que abençoe a sua vida, que abençoe a sua casa, que te recompense pelos minutos e segundos que você tem deixado seus afazeres, cancelado seus compromissos, para juntos meditarmos na palavra de Deus. Meus amados, todos nós sabemos que a família ela tem a aprovação de Deus. Deus é a favor da família. Louvado seja Deus. O Senhor aprova o casamento, a união, o matrimônio entre um homem e uma mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é indiscutível e todos nós sabemos disso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, queridos, o único que não é satisfeito, o único que se sente incomodado com a família, é o adversário das nossas almas. Porque João deixou escrito no Evangelho, no capítulo de número 10, e o versículo, se não me falha a memória, o versículo 10, diz que ele veio com 3 propósitos: matar, roubar e destruir. E um dos projetos do diabo é destruir a família, é acabar com a união estável de uma família. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que o texto em que lemos está relacionado ao casamento, ao divórcio. Deus não aprova o divórcio. Deus é contra o divórcio. Se você parar para analisar, se você parar para pensar por alguns instantes, o que tem acontecido de divórcio neste planeta Terra, queridos, não é fácil nem de comentar, porque tem sido inúmeros divórcios que têm acontecido no meio da sociedade. E, lamentavelmente, com muita tristeza, eu digo que isso não tem acontecido somente no meio dos ímpios. Isto tem acontecido no meio dos cristãos, no meio do cristianismo. Isso tem acontecido com frequência. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu acho e tenho absoluta certeza
que nós devemos ter mais responsabilidade com a nossa família. Queridos, hoje se trocam de esposa, a esposa troca de marido, como se troca de roupa. Louvado seja o nome do Senhor. Quando, na verdade, o projeto que Deus estabeleceu entre o casal foi que os dois se unam, que vivem junto até que a morte os separe. E muitos de nós estamos brincando com isso. Não estamos levando a sério. Casamento virou uma diversão. Nós não temos mais responsabilidade com o casamento. Muitos de nós, não quero generalizar, muitos de nós não temos mais responsabilidade com o casamento. Casamento, ultimamente, tem se tornado uma coisa comum. Se casa a hora que quer, se divorcia a hora que quer, sem pensar nas consequências que a gente vai causar um ao outro. Desestabilizar o plano de Deus, aquilo que Deus criou para nós. Por isso, meus amados, é que nós devemos ter responsabilidade com as nossas famílias, com as nossas esposas, as esposas ter responsabilidade com seus maridos, para que não venha acontecer este fato lamentável em nosso meio, em nossos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ter responsabilidade com a família que Deus nos deu. E aquilo que eu já disse, quero voltar a dizer. Muita gente não tem levado a sério o papel do casamento. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que o versículo em que lemos nos deixa bem claro. Nos deixa bem claro. Que nos diz: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. Louvado seja o nome do Senhor. Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. Não são palavras minhas. É palavra de Deus. É a palavra do Senhor Jesus. Que o homem ou a mulher, enquanto viver, estão ligados um ao outro. Louvado seja Deus. Mas o que a gente percebe nos nossos dias é que as coisas estão totalmente mudadas. As leis estão favorecendo isso acontecer. As leis estão aplaudindo esse tipo de ação acontecer em nosso meio. Por isso que muitas vezes, quando paramos para analisar, para meditar, louvado seja Deus, a gente percebe que as pessoas não levam o casamento a sério, a união entre os dois a sério, porque existem várias brechas na lei. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, só que existe um detalhe. Deus está vendo tudo isso. Porque às vezes a gente só quer estar ao lado da nossa esposa, a esposa do lado do marido, quando está bem de saúde, quando pode atender as necessidades de um ao outro. E o plano de Deus, o projeto de Deus não é esse. O projeto de Deus é que, seja na morte, seja na doença, os dois estejam juntos. Esse é o projeto de Deus. Este é o plano de Deus para toda a família. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba-se que o texto é bem claro. Que quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Nós precisamos, nós, homens,
precisamos termos responsabilidade dobrada com as nossas esposas, com o nosso casamento, com a nossa família. Família é uma dádiva de Deus. Família é um projeto de Deus na terra. Mas as esposas também, ela tem que assumir a sua atitude, a sua posição de esposa. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Aqui a situação pesa para os dois lados. Não é somente o lado da esposa, nem o lado do marido. A responsabilidade a ser tomada é para os dois. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o adversário das nossas almas está tentando a todo preço, a qualquer custo, destruir a família, desestabilizar a família, desunir a família, porque ele sabe que quando um se separa um do outro, desestrutura a coisa, arrebenta com os laços familiares, destrói os laços familiares. E ele tem lutado a qualquer custo, a qualquer preço, para desestabilizar a família. Mas Deus é a favor da família. O projeto de Deus é que a família viva em paz e unidas. Louvado seja Deus. Então, meus amados, quando nós, isso aqui não sou eu que estou dizendo, é o texto que está dizendo. Quando nós nos unimos, largamos, separamos da nossa esposa e se unimos a outra mulher, nós cometemos adultério. Nós estamos em adultério. O homem ele só está livre para casar com outra mulher, ou a mulher está livre para casar com outro homem, onde algum dos cônjuges morre. Mas se não for enquanto viver, não sou eu que estou dizendo, é o texto, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Enquanto um ou outro viver, e esse alguém se unir a outra pessoa, ele está em adultério. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que abandona, que despreza, que repudia, que dá as costas para sua esposa, ou a esposa para o marido, e vai se unir a outra mulher, ou a mulher se unir a outro homem, ambos estão em adultério. E aí como é que fica? Só a misericórdia de Deus. Porque a palavra de Deus é muito bem clara em dizer que não entram no céu os adúlteros. Ah, irmão, mas nós estamos na nova aliança, pois aqui está escrito na nova aliança. Como é que fica a situação? Tem muitas pessoas brincando de constituir família, queridos. Tem muitas pessoas brincando de constituir família, achando que isso aqui é uma coisa, é uma diversão, como eu já disse. Quando, na verdade, isso aqui é muito sério. Se constituir uma família é algo muito sério. Nós precisamos analisar, nós precisamos entender que família é projeto de Deus. E que o homem não deve se desfazer da sua família. Deve arcar com as responsabilidades que ele assumiu diante de um altar. Da mesma forma, as mulheres têm que proceder da mesma forma. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque casamento não é uma diversão. Casamento é você assumir uma responsabilidade, é você fazer uma aliança com alguém, louvado seja Deus, e permanecer com esta aliança, louvado seja Deus, intacta. Permanecer, louvado seja o nome do Senhor, com esta aliança firmada com este alguém que você
assumiu essa responsabilidade. E Deus é contra o divórcio. O Senhor abomina o divórcio. Louvado seja o nome do Senhor. Abomina o divórcio. Veja que o texto diz que aquele que repudia sua mulher e casa com outra, comete adultério. E aquele que casar, é muito sério, querido. E aquele que casar com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. E aí, como é que fica esta situação? A gente, muitas vezes, distorce a palavra de Deus. Quer distorcer os mandamentos que Deus nos deixou. Isso aqui é sério. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que você tem que analisar, a mulher tem que analisar o perfil de alguém com quem ela vai firmar uma aliança, com quem ela vai assumir um compromisso. Da mesma forma, o homem, ele tem que analisar o perfil da mulher com quem ele está querendo firmar esse compromisso, esta aliança, esse matrimônio. Hoje, muitos casamentos, é lamentável, têm dado errado porque não há um tempo suficiente para os dois se conhecer, porque não há um tempo para que os dois possam analisar o perfil um dos outros, e quando se conhecem já pensam em casar. Eles não analisam, eles não meditam na responsabilidade que eles vão assumir perante a Deus e perante as autoridades. Então, meus amados, nós temos que analisar bastante no momento de tomarmos as nossas decisões. Com as nossas decisões. Nós teremos que analisar, teremos que meditar, teremos que pensar, orar, pedir a Deus uma direção para que você não faça isso, não case hoje, se divorcie amanhã, e aí você fique numa situação de extrema calamidade. Eu quero deixar esta breve meditação da palavra de Deus e peço a você que deixe a sua opinião, deixe o seu comentário a respeito do assunto em que comentamos. Também se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe você, a sua casa e toda a sua família, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém.